podcast Made from TV. Muito bem, ladies and gentlemen! Tá começando mais um episódio do Made from TV, o podcast que você não escuta nem no cabo, nem no cinema e nem na locadora. Eu sou o Sargento Hamster Ricardo Prado, falando aqui de Matinhos, no litoral do Paraná, e mais uma vez estou aqui com os meus amigos Robson Grossman, do site robsongrossman.com, falando de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, e também o @Lorenzi_Vinícius, o Vinícius Lorenzi, falando de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Robinho, Vinícius, deem aí a primeira consideração para os nossos ouvintes. Eu tava esperando o Vinícius. Tava esperando tu, mas tudo bem. E eu tomei um cagaço agora porque eu achei que a gravação tinha caído, o sinal. Não. Bom, muito bem, estamos aí para mais um Made from TV, né? Mais uma vez eu agradeço o convite de vocês aí por me convidarem para participar aqui do programa. E eu acho que o pessoal vai gostar do tema, né? Porque envolve aí várias celebridades da nossa televisão brasileira e que algumas são do gosto do povo, outras nem tanto, outras a gente quer que vá a merda e pare de fazer televisão. Mas eu acho que o povo vai gostar e talvez até a gente, como eu gosto de fazer, né? Talvez o povo consiga nos dar algum conteúdo para uma parte 2. O Vinícius, ele não sabe, mas ele já é um membro fixo agora do Made from TV. Ei, obrigado aí pela honraria. E o tema desse episódio, que é o 8º da terceira temporada, é o seguinte: apresentadores que se ferraram ao trocar de canal. Vamos citar aí vários exemplos de gente que se deu mal ao sair de uma emissora para ir para outra. E os motivos são mais variados: projetos e ideias ruins, pouco tempo no ar, muito tempo na geladeira, baixa audiência, briga com os chefes. Tudo isso e muito mais a gente vai abordar a partir de agora no Made from TV, episódio 8 da terceira temporada. Chegamos! No episódio de hoje... do Malandro, um programa do Gugu. Adriane Galisteu apresenta Charme no SBT. Agora eu tô aqui na Band. O Dentista Mascarado. José Luiz da Atena, aqui da Record. Apresentadores que tomaram no c... ao trocar de canal. E a gente começa essa edição do Made from TV falando de Marcelo Adnet, ele que foi contratado pela Globo em 2013 porque queria alcançar o sucesso entre as massas. Inclusive, na época, ele falou numa entrevista que as pessoas paravam ele na rua não por causa dos programas dele na MTV, mas por causa das participações dele no Esquenta na época. Aí ele foi pra Globo e seu primeiro projeto lá foi a série O Dentista Mascarado, um baita flop. Marcelo Adnet que só encontrou o rumo depois no Tá No Ar e ainda encontrou o rumo naquelas, né? Porque é aquele tipo de humor que não agrada a todo mundo. Eu acho que nesse caso ele meio que flopou, vamos dizer assim, artisticamente, mas eu acho que ele ainda se deu bem na questão do dinheiro, porque o pessoal pode não lembrar dele da forma que lembrava na época que ele fazia as coisas lá na MTV, mas com certeza eu imagino que ele deve ganhar bem mais só de ficar na geladeira do que ele ganhava na época da MTV. Esse Dentista Mascarado, eu lembro que tinha até o Leandro Hassum junto, parece, mas nem assim conseguiu salvar. Eu vi uns 2 episódios mais ou menos e o negócio era muito ruim mesmo. Depois ele andou aparecendo aqui e ali, né? Algumas participações ele faz na Escolinha do Professor Raimundo de vez em quando. Esse Tá No Ar eu acho que até que é melhorzinho e tal, mas é que nem o Ricardo falou, né? Não é um humor assim, patigrada, né, e tal. Então, sei lá, eu acho que ele tem o nicho dele, mas se a gente for pensar em tempos áureos, realmente, hoje em dia o pessoal meio que caga e anda pra ele. Se a intenção dele era ficar conhecido assim do grande público, fazer realmente um humor assim popular que fosse aberto para todos os gostos mesmo, ele acabou falhando, porque, como você falou, o Tá No Ar é um humor de nicho. A gente vai, porque a gente acompanha a televisão, ou na época pelo menos acompanhava, se a gente fosse assistir a gente ia achar uma piada ou outra legal, assim, mas o grande público mesmo vai cagar e andar.
Eu sou suspeito pra criticar o Marcelo Adnet, né? Porque você sabe que ele não me desce de jeito nenhum. Começou. Na época que ele era da MTV, como diria Drauzio Varela, né? Ele era bastante popular ali no que ele fazia, coisa e tal, mas aí quando vai pra Globo, né? A Globo tem por característica, né? Quando traz esses caras de emissora pequena, principalmente né, esses mais recentes, né? Os caras que fazem sucesso em emissoras menores e vai pra Globo, geralmente o cara flopa lá, né? Então ele foi mais um. E realmente, esse Dentista Mascarado, eu lembro que na época fui assistir, cara, que graça que tem aquilo ali. É praticamente a mesma coisa da nova geração do humor brasileiro, né? Que a gente viu lá naquele Uma Opinião aquela vez. Marcelo Adnet é uma merda. Até na época que tinha o programa dele na MTV mesmo, que era o 15 Minutos, eu achava meio merda. Tinha uma coisa ou outra que eu até achava interessante e tal, só que era meio que perceptível que o próprio pessoal da MTV tava querendo fazer uma forçação de barra para dizer que o programa era genial e não sei o quê, quando era só um programa ok, e olha lá. Até a entrevista do Bruno Sutter no podcast Inteligência, que ele falou que o Marcelo Adnet sempre foi um cara que era muito político, né? Ele tinha até relações pessoais com a diretoria da MTV, se não me engano, uma diretora lá foi até madrinha de casamento dele, quando ele se casou com a Dani Calabresa e tal. Ele sempre teve essa desenvoltura para jogar com a política, para, enfim, fazer amizade com quem fosse necessário, fazer amizade com quem interessasse para se dar bem lá na emissora, o que levou até, a gente vai falar sobre isso mais pra frente, o Hermes e Renato a sair da MTV, né? Até o Bruno Sutter falou que numa situação mais pra frente, se fosse pra diretoria ficar com o Marcelo Adnet e sua turma, ou com o Hermes e Renato, eu preferia o Marcelo Adnet. Eu queria ter esse talento dele, não o talento artístico, o talento de conhecer as pessoas certas. Os famosos contatos, as apadrinhações, né? É aquilo que o Max Geringer chamava de networking. Network. Isso aí mesmo, é bem por aí. Se ele tem ainda algum prestígio em emissoras, né, tipo a Globo, de vez em quando ele pinta no Sport TV imitando não sei quem, lá, o Luiz Carlos Júnior, o Galvão, né, conseguiu isso aí por meios de contatinhos, né, e a padrinhação dali, assim, fazer amizade com o diretor não sei do que, e por aí vai. E antes do Marcelo Adnet, teve um outro caso de apresentador que era muito popular, muito famoso na MTV e se deu mal em trocar a MTV pela TV aberta. Estamos falando aqui do Marcos Mion, que em 2002 foi apresentar o Descontrole na Band. Aí o programa teve que ser adaptado para arranjar mais faturamento, porque não estava agradando os patrocinadores na época e virou Sob Controle. A audiência não correspondeu, e o programa foi substituído em 2003 pelo pastor R.R. Soares e o seu Show da Fé. O Marcos Mion se fudeu duplamente, vamos dizer assim, porque quando ele foi pra Band com o Descontrole, que depois virou o Sob Controle, ele fazia umas coisas legais lá, e o programa era bem zoeiro, assim, tinha umas coisas que era tipo uma zona total, e eu achava um programa legal, apesar de eu não acompanhar sempre, né? Só que daí, que nem o Ricardo falou, ele teve que se adaptar a uma coisa ou outra, porque tinha certas coisas que não era muito recomendável o programa fazer, que ele estava fazendo, e aí o negócio ficou sem graça. Daí ele conseguiu a proeza de voltar pra MTV, que ele fazia umas coisas ok e outras bem merda, e aí ele conseguiu a oportunidade de ir pra Record, onde ele colocou lá o Legendários, e o programa ele começou uma merda, porque ele era basicamente um pastiche do Pânico com o CQC. Depois eles até tentaram fazer umas coisas diferentes e tal, e aí o programa esculhambou de vez e ele virou praticamente o domingo legal que passava no sábado à noite, assim, de tão ruim que tava o negócio. E só agora recentemente que ele teve uma fase boa como apresentador da Fazenda, que ele meio que foi o melhor apresentador, porque ele era o mais espontâneo, que zoava aqui e ali, e meio que mudou a identidade visual do programa, né, graças a ele. Só que daí deu uma treta com o diretor lá, ele saiu e agora ele foi parar na Rede Globo de televisão, que agora ele tem que ficar puxando o saco de todo artista que vai no programa dele, e ele vive na terra do algodão doce, dos unicórnios e não sei o que, mas o cara tá limpando a bunda com o dinheiro, então acho que ele merece, né? O Robson falou sobre o programa que ele tem atualmente na Globo, eu não vou esquecer daquela mensagem que o Robson mandou aquele dia no grupo falando sobre a apresentação do Biquíni Cavadão no programa dele. Foi lá tocar uma música inédita, Zé Ninguém.
O Robson até ficou indignado falando, né? Pô, não dão chance pros caras mostrarem novos trabalhos nem nada, né? Vai tocar lá Zé Ninguém, né? Que é um dos primeiros sucessos aí do Biquíni Cavadão. Até eu respondendo, falei, pô, se deixar eles continuar tocando, eles vão tocar Impossível e Vento Ventania, né? Pra fechar a trinca. Bom, o Mion, assim, cara, como é que eu vou dizer? Ele é mais um dos que saem das emissoras pequenas e vão quando vai pras grandes e não conseguem emplacar, seja por motivos de que a emissora é muito frescurenta, que os patrocinadores são frescurentos e que se não piar a grana dos patrocínios a TV já chia, e aí tem que se adaptar, tem que ir moldando, né, e ficando engessado e tal, né, e aí ele acaba, né, perdendo a naturalidade, a espontaneidade um pouco, né? Na verdade, tem um negócio que o Mion é especialista, que, tipo, ele nasceu pra fazer isso, que ele foi, vamos dizer assim, um dos precursores do React, de certa forma. Então, quando ele tava no MTV, ele zoava uns clipes, né, que ele chamava de pérola videoclíptica, que ele apontava um cavalinho, que era o pé de pano, que ele chamava pro chroma key, né, conseguia mostrar os detalhes dos clipes e tal. Aí depois, quando ele foi pra Band, ele conseguiu fazer isso novamente, inclusive tinha uma época que ele passou umas coisas de uma produtora de filmes trash aqui, brasileira, chamada Pepa Filmes. Se alguém estiver ouvindo isso, um abraço. Ah, disso eu lembro. Eles são tipo parentes do M16, pra quem não tá ligado. E ele também conseguiu fazer isso daí na Record, na época do Legendários também, só que daí ele zoava coisas da própria emissora, com o nome de Vale a Pena Ver Direito. E eu não sei se agora que ele tá na Globo ele faz isso ainda, ou se ele fez um pouquinho e depois parou, não sei. Mas assim, se desse, por exemplo, sei lá, 1 hora de um programa desse pro Mion, pra ele fazer só isso, as estrelas iam se alinhar e o ciclo da vida dele ia se completar. Tipo, você nasceu pra fazer essa porra, então faça só essa porra. Não fica puxando o saco do Biquíni Cavadão, sei lá, da Pepe Neném, porque todo mundo sabe que isso é uma merda e nem você aguenta. Teu negócio é zoar pra caralho, então vai nessa. Falando especificamente desse período que o Mion tava na Bandeirantes, eu me lembro de 2 momentos. Um deles meio que é o simbólico do que tinha que ser mudado no programa pra agradar patrocinador. Tinha um quadro que ele pegava e ligava pras pessoas em casa que não gostavam dele, que ficavam se xingando no ar. E teve um dia que ele pegou e arrotou pra pessoa. Ele xingou a pessoa, não sei do que. Você é tão idiota, você é tão isso aqui que eu só tenho uma coisa pra dizer pra você. Daí deu um arrotão assim lá. É claro que atitudes como essa fizeram até o próprio chefão da Bandeirantes na época lá achar que a coisa estava se passando demais, e aí que teve essa mudança pro Sob Controle, que virou praticamente um game show, não correspondeu em audiência e acabou saindo do ar, inclusive com aquele momento que eu comentei com vocês que eu achava que era no último programa do Sob Controle, mas depois eu vi que não era, que era ele sentado no estúdio do programa, olhando fixamente para a câmera, meio que querendo fazer uma cara de choro e só aparecendo umas legendas embaixo explicando como é que funcionava o lance do Ibope, que era aquela coisa, audiência medida só por 660 aparelhos sintonizados em São Paulo que tem a maquininha do Ibope, e você o tempo todo achando que era você que controlava a audiência. Aí não sei o que, esse aparelho tá em uma televisão só por residência. Lógico que é na televisão da sala onde sua mãe está vendo a novela. Por isso que a gente não consegue ter uma audiência boa. Eu tentei achar esse vídeo inteiro no YouTube e não consegui achar, só tem só um trechinho bem pequeno, de 30 segundos, de quando ele fez esse desabafo. E se não era o último Sob Controle que apareceu isso, foi um dos últimos. E a gente tem que lembrar também, na época do Descontrole, do grande momento clássico que o Henri Cristo foi no programa e começaram a zoar pra caralho ele, inclusive falando que iam crucificar ele ao vivo pra ele poder ressuscitar de novo. E tinha um corvo que era um cara vestido de corvo, né, que ficava enchendo o saco dos outros no programa, que supostamente era o repórter Vesma, né, que depois foi lá trabalhar com o Pânico. E ainda falando sobre personalidades da MTV que se lascaram ao sair do canal, vamos trazer aqui o Thunderbird, ele que fez parte aí da primeira leva que trocou a MTV pela Globo nos anos 90, junto com a Maria Polo e o Zeca Camargo, e em 94 estreava o seu programa, o TV Zona, que era um musical para o público jovem nas tardes de sábado.
Na TV Zona, rola som pra todas as tribos. Vale tudo, meu chapa. É pagode, é pop, é funk, é rock and roll. Thunderbird detonando geral num novo point musical. E quem faz a zona é a gente, certo? TV Zona, tem pra todo mundo. Estreia neste sábado, 3 da tarde. Se é que você me entende. Com uma audiência que não chegava aos 2 dígitos, o programa foi tirado do ar após 7 episódios. E Thunderbird ficou na geladeira até o fim do seu contrato em 95, voltando pra MTV, o TV Zona, que passava nas tardes de sábado. Conheço o nome do programa, né? Tinha ouvido falar e coisa e tal, mas eu não sabia dessa história, que tinha ficado só... Quantos episódios falou? Você conhece 7. cara, pelo menos. 7, pois não, sim, o Thunderbird eu já... É que assim... É verdade. É verdade. Sim, isso. Não, ele eu conheço, eu tô dizendo. Eu sabia desse programete que ele tinha ido pra Globo, só que eu não sabia que tinha durado só 7 episódios. Do Thunderbird da fase clássica, só tem uma coisa que eu lembro dele, e que foi um negócio que foi reprisado, foi um negócio meio Inception, porque era da época que o João Gordo, ele tava comandando o Piores Clips, que eu nem sei se tinha esse nome, e aí ele tava vendo coisas antigas da MTV e ele achou uma gravação que o Thunderbird tava zoando um filme, que eu acho que a MTV deve ter comprado os direitos autorais dele por, sei lá, R$1. Então ele tava assistindo o filme e ele tava zoando, e o Gordo tava zoando dele assistindo o filme que ele tava zoando. Era um filme que tinha, parece uma gangue, alguma coisa assim, e aí tinha um cara meio carequinha, que ele tinha uma bandana, e nessa bandana dele tinha um espeto, um espinho, assim, sei lá, e daí alguém da gangue dele fez alguma coisa errada, ele pegou o cara assim, levantou e deu uma cabeçada na cabeça do cara. Então o negócio enfiou na cabeça do cara e ele morreu. Daí o Gordo ainda zoou e falou assim: pô, o cara tem uma cabeça de plástico que quebra com essa facilidade, assim. E o Thunderbird falando merda lá junto e tal. E é isso só que eu lembro, porque depois ele já saiu da MTV, teve essa fase de merda aí que o Ricardo falou, e depois ele até voltou pra MTV, só que daí era um negócio assim mais de boa, assim, mais comedido. Mas eu ainda pretendo comprar um livro que ele lançou, que meio que fala da carreira dele e tal, porque eu tenho curiosidade em saber das histórias de bastidores e tal, então um dia eu ainda pretendo comprar esse livro aí, e daí eu comento pra vocês no podcast se vale a pena ou não a recomendação. Com esse nome de programa, TV Zona, sabe qual que seria a emissora certa para ele fazer um programa desse? Naruto TV! Eu sabia. Já tinha ouvido falar dessa história que ele foi pra Globo, inclusive que ele fez mais umas coisas na Globo, né, Ricardo? Não foi só esse TV Zona aí. É que antes dele estrear de fato com o programa, ele participou da cobertura do Carnaval e da transmissão do Hollywood Rock, que pra quem não se lembra, naquela época era um amontoado de shows assim no mesmo estilo do Rock in Rio, com a diferença que tinha no Rio de Janeiro e em São Paulo, né? As mesmas bandas que tocavam no Rio de Janeiro tocavam uma semana depois em São Paulo. Em 94, o Thunderbird participou da cobertura desse Hollywood Rock, assim como do Carnaval também. Fizeram pra ele a mesma trajetória que fizeram pro Faustão no ano de estreia. Enquanto o programa dele não começava, ele participou da cobertura do Carnaval. Depois que o programa dele saiu do ar, até cogitou-se colocar o Thunderbird no video show para fazer um quadro sobre música. E ele mesmo não quis, pelo menos na época que ofereceram essa opção para ele, porque ele queria meio que tirar a cara dele da linha de frente, assim, porque ele mesmo considera que ele se queimou bastante fazendo esse TV Zona aí, porque foi alvo, além da baixa audiência, das críticas dos próprios diretores da Globo. Que a Globo tinha muito esse negócio, né, de ser do jeito dela, e sempre foi assim. Aí veio um cara de fora, né, o cara acostumado a poder fazer o que bem entende na MTV. Aí chega lá, já quer engessar o cara já não consegue render da maneira que a emissora precisa e o que ele precisa, e dá cagada, e fez só 7 programas, e o cara ficou um ano trancado no armário, na geladeira da Rede Globost. E outro exemplo de apresentador que tomou no nariz ao sair da MTV e ir pra Globo, temos aí o Cazé. Foi outra tentativa da Globo aí de buscar gente da MTV que acabou flopando, né? O programa dele, o Sociedade Anônima, que passava domingo, depois de Sair de Baixo, não rendeu em audiência e ficou só 2 meses no ar. Aí no ano seguinte, o Cazé
Peçanha tava de volta à MTV. De todos, eu acho que o Cazé é um dos mais icônicos, assim, no sentido de se foder pra sair da emissora, né? Porque o cara era muito doidão, né? Gostava de quebrar tudo, isso e aquilo. E aí o cara vai parar na emissora mais ante aquilo que ele apresentava, né? Então, porra, não tinha como dar certo, mas sei lá, o cara quis arriscar e deu no que deu. Eu, como um fã de Sai de Baixo, sei bem que naquela época o Sai de Baixo já tava em baixa, né? Já não tava mais com tanta audiência assim. E aí o cara vai pra depois do Sai de Baixo, que era um domingo à noite, que todo mundo já tá dormindo, porque segunda-feira é uma merda, né? Aí o cara bota o programa desse num horário ruim, numa emissora que, como o Robson disse, vai tudo ao contrário do que ele é, do que ele construiu durante a carreira. É a receita perfeita pra fazer um bolo fecal. O cara já vinha ali de, sei lá, acredito eu que ele já devia ter pelo menos uns 5 anos de carreira ali na televisão, né? Aí o cara constrói uma imagem na televisão, no imaginário das pessoas de uma maneira, conquista um público-alvo que não é da emissora que ele foi trabalhar. E aí, qual é a chance de dar certo, né? E tanto é que ele voltou pra MTV, né? E até voltou a ser o que era, né? Mais ou menos por ali. Não teve também uma época que ele apresentou, ou ele era um dos apresentadores de um programa na Bandeirantes, que era meio estilo crítica social também, ou eu tô me confundindo tudo? Sim, a Liga. Ah, então. Isso mesmo. Ou seja, é o tipo de programa que ninguém quer assistir. Aí não ajuda. Eu ficava vendo aquele tal de A Liga, né? Eu ficava pensando, mas qual é a linha desse troço, né? Eu ficava pensando o que era. Aí depois eu comecei a assistir, eu falei, dependendo da temática que eles abordam no programa, até dá pra assistir, tá? Mas na maioria das vezes é uma bosta. Na verdade, o Cazé era pra ter entrado na Bandeirantes antes da Liga, porque ele era pra ser um dos primeiros apresentadores do CQC. Inclusive a bancada, segundo o Rafinha Bastos, era pra ser ele, Rafinha, o Cazé e a Daniela Cicarelli. Uau! Aí já não era tão bom, ainda pra sorte do CQC, que foi justamente os anos de ouro ali, que foi 2008 até 2010, 11 ali, né? Ali que realmente deu certo. Muito por conta de quem tava ali, né? Que era o Tazo, o Marco Luque e o Rafinha. E o Oscar também, né? O Oscar Filho. E por falar em CQC, vamos citar aqui outro nome da nossa lista, a Dani Calabresa. Ela que com o fim da MTV foi pra Band integrar a bancada do CQC. Só que como o clima de novidade do programa já tinha ido pro Beleléu, era 2014 já, a audiência não estava correspondendo e pouco tempo depois, lá estava Dani Calabresa na Globo. É realmente como o Ricardo disse, né? O CQC naquela fase ali que ela entrou já tava numa curva descendente, né? De audiência. Já não era tão prestigiado, né? Porque já tinha saído o Rafinha, né? Já tinha saído acho que o Oscar também. O Marco Luque ainda tava, eu acho. O Danilo Gentili já tinha saído, né, também. Então, ela foi ali, né, entrou muda e saiu calada, vamos dizer assim. Entrou ali, fez uns gracejos ali, alguns riram, outros não, e ela saiu. Ela entrou pra cumprir a cota de repórteres femininas, né? Porque tinha, sei lá, uma só, não sei. Mônica Iose. Que é a nossa querida mãe da Mônica, né? É outra das nossas queridas. Não foi o Cebolinha, não foi o Cebolinha, não foi o Cebolinha, não foi o Cebolinha. Não foi o Cebolinha, 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 não foi o A Dani Calabresa, na verdade, ela não tinha que estar em emissora nenhuma, né? Porque ela é uma golpista de primeira, né? E fica tentando foder o nosso querido Márcio Smelly, né? Mas, assim, essa é mais uma daquelas situações que a pessoa nasce pra fazer uma coisa e aí ela tenta fazer, só que no caso dela, ela se fudeu, né? Porque quando ela apresentava o Furo em MTV, com aquele outro cara que parecia que ele tinha preguiça até de respirar lá, o Bento Ribeiro, eles tiveram a ideia pro programa, o negócio começou a dar certo, eles gostaram de fazer e tal, e dela tentou fazer isso
na época que ela já estava contratada pela Globo, é tipo, eu vou dar para o Márcio Smelling porque eu quero que esse programa volte e tal. E aí o cara até levou lá pra diretoria, pros caras do núcleo de humor, não sei o quê. E aí a primeira fodeção que teve é que eles não queriam a porra do Bento Ribeiro, que era tipo, cara, ninguém lembra que esse cara existe, não vamos contratar ele. Aí eles queriam colocar aquele cara que não tem graça nenhuma. Paulo Vieira. Eu acho que é esse cara aí. E o pior é que ela não gostou, tipo, ela não queria participar com ele. E aí não foi do jeito que ela queria e foi meio que isso que fez ela ficar puta da cara com todo mundo e ficar acusando o Márcio Smelling. Só que o mais, assim, ridículo é que esse programa chegou a ser feito. Eu fico imaginando, tipo, eu tenho uma ideia com um programa, aí os caras falam que vão fazer, só que como o programa não vai ser do jeito que eu quero, eu falo, não, então não vou fazer. E aí os caras colocam outras pessoas pra apresentar a porra do programa que era pra eu fazer. Então é tipo um sentimento realmente muito bizarro. E eu tô tentando achar o nome aqui, fora de hora. E ainda por cima colocaram uma apresentadora aqui, Renata Gaspar, que eu nunca vi na minha vida. A Renata Gaspar era do Saturday Night Live, lá da RTV. Aquele super sucesso também, né? Exatamente. Nossa querida Rede Você. Pra finalizar, a Dani Calabresa, ultimamente, ela só participa de uma coisa ali e aqui. Parece que ela tem um podcast que ela faz aí. Jura que ela tem um podcast? Tô realmente surpreendido, porque quase ninguém tem podcast hoje em dia, né? Paleta mexicana, né? É a paleta mexicana dessa década. E aí ela participa também da porra do Caldeirão. E eu realmente fico impressionado, a cara de pau, né? De ainda deixarem ela apresentar as coisas ou participar enquanto essa putaria toda da briga dela com o Márcio Smelling não for resolvido. Porque se realmente for meio que bater o martelo e falar, ela é a culpada, ela vai ter que fazer uma retratação aqui e tal, a Globo vai ficar fodida, né? De ter acobertado tudo isso durante todo esse tempo e ela lá ganhando a grana dela, fazendo as porra que ela faz. A única coisa boa que eu lembro dela, e olha, com muitas ressalvas ainda, foi um comercial da Bombril que ela fazia e coisa e tal, mas isso lá atrás, lá. Nossa. Ninguém lembra, mas aquilo ali que eu achava engraçado ela fazer, porque o cara, onde ela pisa não nasce grama, né? Então é complicado, né? Analisar ela. E ela, pra ganhar notoriedade, né? Porque ela já tava em baixa, né? Aliás, quando que ela teve em alta, né? Mas enfim, ela tava mais embaixo ainda. Foi esse negócio do Márcio Smelling, hein? Que fez ela voltar a estar na pauta de todo mundo, na pauta de todo mundo. E é isso aí. A Dani Calabresa tem aí suas escolhas erradas na vida, né? E o CQC foi mais uma, Ricardinho. E por falar em escolha errada, vamos aqui trazer Sérgio Malandro, ele que em 1990 trocou o SBT pela Globo. E enquanto não se tinha um projeto para ele dentro do canal, ele fez de tudo lá, participou até da escolinha do professor Raimundo. Aí ganhou um programa chamado Show do Malandro, primeiro nas tardes de sábado, sempre tendo que ceder horário pro futebol na Globo, não lembra que naquela época a Globo passava futebol sábado à tarde, e depois esse programa passou a ser diário nas manhãs antes do show da Xuxa. Em julho, é o mais bonito, mais simpático da televisão aqui, no momento é o Serginho Malandro. Beto, moleque, malandro. Vem aí, programa Sérgio Malandro. Hoje, no Show do Malandro, Patrícia, Amado Batista, Roupa Nova, que fim levou Robin, Rosana. Show do Malandro, hoje, 4 da tarde. Show do Malandro, alegria, brincadeiras e desenhos super animados. Peter Pan e os Piratas, os Flintstones, Tiny Toon, os amiguinhos do Pernalonga, Zé Colmeia, os Caça-Fantasmas, Smurfs, Scooby-Doo. Nesse meio tempo, Sérgio Malandro chegou inclusive a cobrir as férias da própria Xuxa lá na Globo, onde ele ficou até 93, quando o seu programa deu lugar aí para a TV Colosso. Eu me lembro até de entrevistas que o Sérgio Malandro deu depois, falando que essa passagem dele pela Globo foi a mesma coisa que deixar de tomar banho num riacho em frente de casa, onde só ele tomava banho com a família dele e por isso ele sabia da procedência da água, pra ir nadar no Tietê.
E mais recentemente ainda ele disse, num outro podcast, que a ida dele pra Globo foi motivada por uma espécie de amor platônico que ele tinha pela Xuxa. Ele poderia ter sido muito mais do que ele já é, se não fosse essas escolhas erradas, né? O Sérgio já trocou a SBT pela Globo, trocou a Globo pela CNT, trocou a Globo pela Manchete, pela RTV, aliás, trocou de emissora, só foi pra RTV, foi pra Gazeta, acho que até na Rede Brasil ele já teve também, se eu não me engano, né? Inclusive naquela época que a CNT tava com a TV JB ali, em 2007, ele foi pra CNT de novo, que a CNT já tava fazendo afiliação com a TV JB, que só deu cagada em 2007. Se ele tivesse ficado só no SBT, porque pra mim a caça do Sérgio Malandro sempre foi o SBT, não tem... A Globo não era o lugar pra ele, né, Robson? É que assim, o Sérgio Malandro, pra dar certo, ele precisa fazer alguma coisa que tenha a cara dele e ele precisa de um direcionamento que saiba usar as palhaçadas que ele sabe fazer. Porque quando meio que ele tenta fazer a coisa por conta própria, geralmente dá uma merda. Nessa época aí, por exemplo, que ele foi pra CNT, mano, Gazeta, sei lá onde é que era. Ele fez basicamente um programa que era de pegadinha. Então, né, como eu costumo dizer, 90% das pegadinhas são armadas hoje em dia. Então, provavelmente tudo que ele fazia lá devia ser armado também. E ele meio que conseguiu se acertar aí nas suas últimas décadas, acho, fazendo shows de stand-up, né? Só que é aquela história. Eu fui num show dele e, sei lá, 60% do que eu ouvi era material que ele já tinha apresentado na televisão. Tipo, vamos chamar aqui o Sérgio Malandro para divulgar o show de stand-up dele. Daí ele vai lá no Faustão. Aí ele conta algumas piadas lá que ele ia contar no show. Então, assim, você meio que vai num show de stand-up do Sérgio Malandro, você foi em todos, porque qualquer show que você for de novo, ele não vai ter material novo para apresentar. Vai ser a mesma coisa. Fiquem atentos. Eu não sei o que vocês acham a respeito dele, mas assim, eu gostava dele bastante na época que ele era apresentador de programa infantil. Eu me lembro muito mais assim da segunda passagem dele pelo SBT, depois que ele saiu da Globo, passou pela CNT e voltou para o SBT, e eu gostava bastante do programa dele. E eu gostava dele assim como apresentador do programa infantil. Agora, quando foi para essa mudança dele aí para passar a fazer programa mais sensacionalista, mais apelativo ali na CNT, na Gazeta, na caceta que for ali, eu já achava meio assim. E como o Robson falou, o que poderia salvar ali eram as pegadinhas, mas como a gente já sabe de antemão que era tudo armado, aquela bosta lá, o que eu gostava do Sérgio Malandro já tinha se reduzido a quase zero ali nessa fase. O Serginho, né, cara, como disse o Ricardo, né? Ele é o cara mais lambecu do mundo. O cara mais o Lully que falou. Eu queria ouvir Serginho Malandro, que ele é o cara mais lambecu do mundo. Bom, mas como disse o Ricardo, né, o Sérgio foi um baita apresentador de programas infantis ali, né, ele conseguia, daquela maneira maluca dele, né, totalmente xarope da cabeça, conquistar o coração das crianças, né, vamos dizer assim, mas da mesma maneira que ele é louco da cabeça pra conquistar os corações das crianças, ter o carisma, a simpatia, né, gostar dele mesmo ele sendo um louco da cabeça, as loucuras dele fizeram com que ele flopasse um pouquinho na carreira do que realmente ele deveria e até merecia ter o sucesso, né, tipo, como a gente falou, né, dessas trocas de emissora sem motivo, né? Tipo, trocar SBT pela Globo. Isso aí o Silvio Santos deve ter ficado puto da cara, ou não também, né? Que às vezes o Silvio Santos diz assim, não, mas quem tá na Globo não tá em lugar nenhum, né? Vai lá parar, vai pra lá. Se ele não tivesse trocado tanto de emissora porque ele acabou perdendo um pouco a identidade dele, né? Porque pra mim, como eu disse, a casa dele é o SBT, a imagem dele é muito vinculada pelo SBT por conta dos programas que ele apresentava e também porque ele participava e era uma atração a participação dele no show de calouros, né? Não tem muito como especular. Completamente inútil pra vocês aqui. Eu acho que lá por 97 eu fui num show do Sérgio Malandro que era num circo. E eu nem lembro onde é que era. Eu sei que no final do show ele vestiu aquela roupa branca que ele aparece, sei lá, na lua de cristal lá. E foi a coisa mais brega do mundo.
Tinha uma parte do show que tinha um puta bonecão do Baby cantando uma música da família Dinossauros e eu fiquei, mano, que porra é essa? De onde que ele conseguiu isso? Eu acho que um puta bonecão do Baby da família Dinossauro deve ter aterrorizado alguma das crianças lá, porque, né? Na hora que o bicho ficava só sentado, mexendo a boca, o braço naquela cadeirinha dele lá, e saía uma música, não sei não. Nossa, eu vou falar uma coisa pra vocês, eu nunca embarquei nessa porra de família dinossauro. Eu não entendia o hype que isso tinha na época. Eu não via graça nenhuma dessa bosta. Como a família Dinossauro não é da minha época, né? É da época mais de vocês aí, eu não cheguei a assistir ela muito. Depois, muitos anos depois que eu fui ter internet, coisa e tal, e TV a cabo, consequentemente também, que eu comecei a ver mais, e até achei legalzinho, mas sei lá, não é como disse o Ricardo, não é pra ser um sucessão, hype, não sei o que, é legalzinho ali e tal, mas não é pra ser sei lá, um Chaves da vida, vamos supor assim. Spoiler, todo mundo morre no final. Exatamente. É verdade. E já que a gente está falando desse espírito anárquico da televisão, vamos citar aqui Hermes e Renato, que em 2010 saiu da MTV para integrar o elenco dos Legendários, que é o programa aí do Marcos Mion na Record. Para isso mudou até de nome. Deixou de ser Hermes e Renato para virar Banana Mecânica, além de mudar o estilo de humor, o que, claro, desagradou os fãs. Aos poucos, o próprio Banana Mecânica foi perdendo espaço no programa, que sofria uma transição, né, de humorístico passava a ser um programa cada vez mais genérico, de auditório e de variedades. Aí, em 2012, o Bruno Sutter voltou para a MTV e o resto do elenco voltou para a MTV no ano seguinte. Na verdade, a única coisa que eu acho que fez sentido quando eles foram pra Record era usar o nome de Banana Mecânica mesmo. Porque quando eles começaram a trabalhar na MTV, eles não tinham assim uma ideia super desenvolvida do que eles queriam fazer lá em matéria de programa de humor, isso e aquilo. Então eles basicamente tinham só a ideia inicial dos dois personagens lá, que era o Hermes e o Renato. Aí, conforme eles foram inventando mais personagens e mais esquetes e tal, eles foram deixando os personagens em si do Hermes e Renato pra trás. Então chegava uma hora que você assistia o programa e você falava, tá, mas por que o programa se chama Hermes e Renato se não tem mais o Hermes e Renato? Nessa questão, eu acho que eles poderiam ter inventado um nome desde o começo da carreira deles, que nem eles fizeram Banana Mecânica, mas também foi só isso, porque quando eles foram pra lá, eles até tentaram fazer umas coisas assim, mais de zoação, tipo, tinha umas esquetes que eles faziam, por exemplo, de um bando de gordo comendo um monte lá, mas daí já começaram a falar que era gordofobia e não sei o quê, e aí no fim, pelo que eu me lembro, sobrou só o carinha lá que faz o Bossa, como é que é o nome dele mesmo? É o Felipe Torres. Inclusive, ele foi de volta pra MTV, mas continuou na Record. Sim, era isso mesmo que eu ia comentar. Eu não sei que tipo de acordo que ele fez, que ele tinha um tal de Tonhão, Tião, sei lá o que era. E aí o cara conseguiu ficar nas duas emissoras ao mesmo tempo. Eu sempre falo isso, eu sou um cara meio retrógrado nesse sentido. Você fala, eu sou um cara meio retardado. Também, mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu não gosto de progressismo exagerado, porque eu acho que se uma coisa tá dando certo, tá indo bem, tá indo, né, direitinho, de vez em quando umas caídas, dali a pouco volta de novo pro normal e tal, os caras tendem a ficar enchendo o saco e dizer assim, não, porque nós temos que mudar, porque nós temos que pensar grande, nós temos que ir pra uma emissora maior, nós temos que pensar em amplificar, expandir, papapá, não sei o que. É a mesma coisa quando o Pânico sai da Rede TV, vai pra Band e dá cagada. Já todo mundo dizia que iria dar cagada o Pânico sair da Rede TV, porque na Rede TV eles podiam fazer o que eles bem queriam, porque, né, como diz o Ricardo, a Rede Monster, lá é uma bagaceirada só, né? Uma favela. Exatamente. Aí os caras vão pra Band, que não é uma Globo, né? Mas ainda assim é uma emissora, entre aspas, de elite, vamos dizer assim, né? Que tem ali sua reputação a zelar, vamos dizer assim.
Aí os caras vão pra lá querer fazer a mesma coisa, até fizeram, né? Até o Pânico ali na Band teve uma fase mais ou menos boa ali, mas depois já começou a cair, até que saiu da televisão. E foi a mesma coisa com o Hermes e Renato, até que eles viram que fizeram cagada, eles deram 2 passos pra trás e voltaram pro MTV depois, né, Ricardo? Porque, como a gente estava dizendo, né, o Legendários foi cada vez mais perdendo essa verve assim, de programa humorístico para virar um programa de auditório como qualquer um outro, né? Até os próprios caras do Hermes e Renato falavam isso. E ainda é mais foda pelo fato de ser na Record, que a gente sabe que na Record, assim, até uma outra entrevista do que Carlinhos Mendigo, quando ele saiu do Pânico e foi pra Record, depois ele participou, se não me engano, do The Noite, ele falou que o humor na Record nunca foi uma coisa assim muito benquista. É daquele tipo, eu não sei o que, vai ter um sketch lá que o cara fala, eu passei a mão na bunda da pessoa, os caras vão pegar e vão botar sinal de pi em cima da palavra bunda. Os caras são muito, assim... puritanos. É coisa do pedir mais cedo. Coisa. Só para complementar 2 informações curiosas, esse negócio deles mudarem o nome de Hermes e Renato para Banana Mecânica não foi um lance consciente, tipo, vamos fazer isso. É porque na época, a MTV, quando assinou contrato com eles, ela meio que fez eles concordarem que ela teria os direitos autorais sobre o nome. Então, meio que eles não tinham escolha, ou eles mudavam de nome, ou eles não podiam usar o nome, e é isso aí. E eu até entendo o lance de ter crescido o olho deles e tal, né, porque a grana ia ser maior e tudo mais, porque, segundo relatos que eles mesmos falaram, quando eles foram trabalhar na MTV, eles tinham um salário de 5 mil reais. Tipo, beleza que isso era lá no ano 2000, por aí, e que naquela época 5 mil reais valia mais do que vale hoje. Só que só para vocês terem uma ideia, esse dinheiro ele era dividido em 5, porque eles eram em 5. Então cada um ganhava tipo 1.000 reais. Era como se eles tivessem um emprego normal, só que era um emprego legal de aparecer na televisão. Enquanto todos os outros VJs, eles já recebiam 5.000 reais só por eles apresentarem o programa. Então é tipo, nós vamos contratar vocês aqui, a gente vai pagar o mesmo que a gente paga os outros VJs, só que como vocês são em 5, vocês vão ter que se virar e dividir o dinheiro. E aí teve uma época que eles encontraram aquele Away e quiseram colocar ele também no programa. Então imagine, 5.000 reais dividido para 6 pessoas, dá menos ainda. E ainda, falando sobre gente que se deu mal indo pra Record, vamos citar aqui José Luiz da Atena, ele que em 2011 trocou a Band pela Record, ficando só alguns meses e voltando aí para sua antiga emissora, onde passou a apresentar o Brasil Urgente, onde ele está até hoje. Segundo o Datena, não havia liberdade para se falar tudo que ele queria falar. Por isso, ele acabou rescindindo o contrato e teve que pagar uma multa pesada pro Edir Macedo. Eu lembro dessa passagem aí, a minha avó é muito fã do Datena, né? Ela adora o Datena, né? Dali uns dias ela viu que o Datena não tava mais no programa, né? Tava fatiole. Aí ela falou, mas cadê o Datena, não sei o que, aí eu fui pesquisar, né, na época, né, a internet não era tão popular assim, né, e tal. Achei a notícia dizendo que o Datena tinha ido pra Record, eu falei, não, o Datena foi pra Record, ó. Aí ela botou lá no Cidade Alerta e tal. Aí dali mais uns dias o Datena não tava mais lá. Aí ela falou, mas cadê ele agora? Eu falei, não, ele voltou pra Band de novo. Aí ele, tá. E tanto é que o Silvio, né, lá em 2014, convidou o Datena e o Ratinho pra jogar o jogo das 3 pistas, né? E aí o Silvio ficou o quadro inteiro falando assim, não, mas eu fiquei admirado com o Datena, porque ele pagou a multa da Record, mas eu nunca vi um artista pagar a multa. E o Datena falou, não, mas como eu quis sair, eu achei que era mais correto eu pagar a multa mesmo. Eu acho que se eu não tô satisfeito, eu tenho que pagar a multa pra sair, né? Não posso ficar forçando e coisa e tal. Assim como se a Record quisesse me liberar, ela que tinha que me pagar a multa. E assim funcionam as coisas. Como disse o Ricardo, né? Na Record, né? É um outro estilo. Tudo bem, a Record faz policialesca há muitos anos já, né?
Mas não é da mesma maneira, né? A Record dá aquelas chapuletadas, dá aquelas batidinhas, né? Mas não é do jeito que o Datena faz na Band, né? Que o Datena tem amizade lá com o diretor da Band, qualquer coisa que ele fale, os velhos seguram a bronca e assim vai. 2 pontos sobre o Datena. Primeiro que foi justamente na Record, apesar dessa saída dele aí ser meio encrencada, né? Foi justo na Record onde ele começou a apresentar programa policial, porque a primeira passagem dele pela Record foi lá em 96, quando ele foi contratado, ele e mais um monte de gente, foi Luiz Alfredo, Mário Sérgio, não sei quem lá, para trabalhar na parte de esportes da Record. Eles iam transmitir Campeonato Paulista, Olimpíadas de 96, então eles estavam montando uma equipe esportiva e o Datena foi lá para isso. Só que daí, pouco tempo depois, a Record largou a mão do esporte e o Datena, encostado lá, começou a apresentar o Cidade Alerta. Ele era um dos apresentadores. Essa segunda passagem dele pela Record é que acabou dando esse problema aí que vocês estão sabendo, né, que eu tô contando aqui pra vocês. Outra coisa é que o Datena ele já tem até uma experiência de entrar num canal e sair muito pouco tempo depois, que foi a passagem dele, por exemplo, na Rede TV em 2002, quando ele ia apresentar o Datena Repórter Cidadão, que era um programa que ia fazer justamente concorrência pro Cidade Alerta, mas que ele ficou muito pouco tempo no ar. Na sequência já entrou o Marcelo Rezende para apresentar, depois já mudou de novo pro Gil Gomes, depois para aquele tal de Jacaré, que era uma espécie de ratinho genérico, que tinha um programa lá na Rede TV. Enfim, a passagem dele pela Rede TV também durou muito pouco tempo. Eu não tenho praticamente nada a falar sobre o Datena, porque eu sempre achei ele um bobão, então eu quero que ele vá tomar no cuzão. A nossa régua de apresentadores policiais, ela é alta, né? Não é o Alborguete e o resto não paga pra ver. E a gente falou de um cara que ficou muito pouco tempo na Record depois de ter saído da Band, agora vamos falar de outro que ficou muito pouco tempo na Band depois de ter saído da Record. É o Luiz Batti, que em 2014 apresentou o Tá Na Tela, que misturava jornalismo com entretenimento e tinha plateia. Esse é um programa que ele tinha lá na Band. No começo teve até uma audiência satisfatória, mas o jornal acabou não vingando e ele foi remanejado para aquele Café com Jornal, que era um programa informativo que tinha de manhã cedo lá na Bandeirantes. Aí ficou muito pouco tempo também e acabou voltando para a Record logo depois, onde acabou se consagrando como Luiz Batman. A senhora teve, viu? E tem. Imagina como é que tá o coração da senhora depois de tudo que aconteceu, né? Boa noite, Batman. Ele, Batman, de lá, mas como que o senhor se enganou de ter dito pela primeira vez que a viu na estrada, indo embora? Não, Batman, aí nós temos que entender sobre isso aí, que eu não vi ela na estrada, não. Dona Dina, a senhora acha que essa cigana fez alguma maldade com a sua filha e por isso ela sumiu? Ô, Batman. Certo, Batman. Já tá chegando, Batman. Ô, Batman. Tá chegando aí? Mas e Nicole, Batman? Bate, quem seria? Esse eu lembro de ter assistido também, né? Passava as tardes na Bandeirantes. Até pensei, bom, acho que a Band acertou na época. Eu com 13 anos não entendia merda nenhuma das coisas de vez. Eu só já vi um pouquinho só, né? Pensei, tá, eu acho que pode dar certo na Band, coisa e tal. E aí o Bate, até como disse o Ricardo, né, no começo foi bom, né, no começo realmente teve ali, é a famosa audiência de estreia, né, que o pessoal ali tá na novidade, coisa e tal, mas com o tempo foi caindo no esquecimento, porque como eu acabei de dizer, né, os caras vinculam a figura, a imagem dele com uma emissora, e aí do nada os caras querem trocar de emissora pra, sei lá, fazer carreira solo, né, sair de um papel de secundário para ser destaque, PPP, né? Querem sair de uma emissora que eles têm uma vinculação muito forte para fazer outras coisas fora dali e não dá certo, simplesmente não emplaca, né? O público não compra ideia e não rende o programa e como a Bandeirantes vem numa eterna contenção de gastos, né? Porque eu nunca vi, né? A Bandeirantes fechou o Faustão agora porque é contenção de gastos, aí fechou esse programa do Bate também por, além da falta de audiência, contenção de gastos, ou seja, toda hora tem contenção de gasto na Band, né? Então ele acabou ficando pouco tempo lá. Eu acho assim que a melhor fase que o Luiz Batti teve, pelo menos do que eu assistia com mais frequência, era quando ele interagia com o Marcelo Rezende, né?
que o Marcelo Rezende brincava, falava que ele era o garoto de ouro, menino de ouro do jornalismo, né? Era um cara que tinha tudo para dar certo, ter um futuro pela frente e tal. Só que ele teve essas cagadas aí que deram na carreira dele e, infelizmente, já fazem alguns anos que ele meio que tá comandando uma versão super sensacionalista lá do Cidade Alerta, que, sei lá, o cara só falta mostrar alguém sendo morto ao vivo lá em troca da audiência. Não, mas daí seria o Wallace Souza, né? Não seria o Batman. O cara, ele fez duas coisas que eu achei muito sacanagem. A primeira é que ele deu a notícia ao vivo pra mãe que a filha dela tinha morrido ou coisa assim. Puta, isso foi foda. O cara não teve o mínimo, assim, bom senso, né? Por mais que tenham supostamente mandado ele falar isso, né? Puta que pariu. E teve até uma outra vez também lá, que parece que aquele ator que morreu, que eu falava que era sem graça lá, o Paulo, não sei das quantas lá, parece que foram enfiar a câmera quase no cu dos familiares lá pra ver o cara morrendo também, não sei o quê. Teve até uma vez que teve um cara que ele tava sendo acusado de ser agiota ou coisa assim, e os caras enfiando a câmera na cara dos familiares e tal, e a filha do cara falando, não, meu pai não é agiota, não sei o quê. E aí o cara ainda achou ruim dela xingar os repórteres, porque eles só estão fazendo o trabalho deles e não sei o quê. Então assim, ele é um cara que decepcionou muito em relação aí ao jornalismo e tal. Ele e o Siqueira Júnior, mas essa é outra história. Bom, o que o Ricardo lembra desse troço aí? Do Luiz Bate praticamente nada, porque assim, eu nunca fui público dele, cara, nem na época que ele tava mais estouradão assim na Record, assim, que era justamente nessa fase que tinha essas comparações aí, que ele era chamado de menino de ouro, menino não sei o que aí pelo Marcelo Rezende. Eu nunca fui muito de assistir o Cidade Alerta. Os dois tinham ali uma química muito boa, né? Mais o Percival também ali. Foi uma fase legal até. Mas, como eu disse, né? Os caras vinculam muito uma figura perante uma emissora, daí os caras querem trocar. Aí dá cagada, né? E a gente fala agora de Rafael Cortez, esse que teve uma relação de bastante intimidade com a geladeira da Record. Depois de muito tempo encostado, ganhou um programa chamado Me Leva Contigo. E claro, não teve sucesso. Eu gostaria de pedir, em nome de Cristo, que o senhor resumisse o que seria esse programa que ele apresentou, porque só pelo nome já me deu vontade de vomitar aqui. É aí que tá, é um programa tão relevante que eu não faço a mínima ideia do que tinha. Puta merda. Pera aí, deixa eu ver aqui. Como que é o nome dele? Rafael Cortez. Me Leva Contigo. Ah, não. Vai tomar no cu. E que houve? Me Leva Contigo. Encontre o seu amor no programa. O que era? Tipo um namoro na TV, essa porra aqui, velho? Caralho. É namoro ou amizade? Oi. Tinha que ser na Recur, né? Como diria o Benitinho. Tinha que ser na Recur, essa merda. O cara sai do CQC. Tudo bem que o CQC já tava uma merda ali, né? Até no CQC, dessa formação clássica, eu achava ele o mais fraco de todos ali, né? Até porque o cara não é humorista, né? Ele era sei lá o que ele era, né? Tipo... ele era repórter, assim como o Danilo Gentili era. Segundo a ficha dele aqui tá. O assim de São Paulo, Rafael Cortez é jornalista, ator, comediante, guitarrista e compositor. Essa parte de cantor dele aí eu não conheço muito não, mas enfim. Não temos muito o que falar dele, porque acho que nenhum de nós três assistiu essa fase dele, né? Na verdade, eu realmente conheço ele mais por causa do CQC e tal. Só que assim, eu nem era muito fã do CQC também, porque tinha duas coisas assim que eu achava meio merda no programa. A primeira é que tinha muito efeitinho visual, assim, e muito insert, que nem o Vinícius gosta de colocar nas matérias. Então, eu achava que era tipo, os caras pegaram uma matéria que tá meio merda e eles estão tentando compensar com isso daí pra agradar, sei lá, crianças de 6 anos. Tá, beleza, o programa meio que alavancou pra caralho a carreira do Rafinha Bastos, do Danilo Gentili e tal, que depois vieram fazer umas outras coisas ali mais interessantes aqui e ali, mas sei lá, eu achava meio, vamos dizer assim, ensaiado demais, é muito piada ensaiada, assim, já o Pânico, que era mais escrachado, eles imitavam um monte de coisa, mas pelo menos, sei lá, quando o Bola, tinha uma época que ele ia numas festas de casamento lá, zoar pra caralho, eu achava aquilo muito mais engraçado do que qualquer coisa que tinha lá no CQC.
Então podemos dizer que o Rafael Cortez é um cara tão irrelevante que vamos colocar ele na geladeira do MFTV. Sim. Exatamente. Não temos muito o que falar dele, porque no CQC ele já era fraco. Aí bota ele pra apresentar a porra de um programa de namoro na TV, que isso aí já é mais velho que mijar pra frente, né? Então, só podia dar cagada. Vamos falar agora do jornalista Reinaldo Gotino, ele que fez o caminho inverso de muita gente que se deu mal ao trocar de emissora. Ele saiu da TV aberta e foi para a TV por assinatura. No caso, trocou a Record pela CNN Brasil em 2020. Ficou cerca de 1 ano e voltou para a Record. Segundo ele, se sentia preso ao formato da CNN. Ao que parece, aí o Reinaldo Gotino não se adaptou à linguagem do canal por ser um apresentador extremamente popular, tudo que a CNN não é. CNN é o famoso jornalismo engessadinho, né? Lê teleprompter, não pode vazar muito disso. Talvez tu possa até, né, chamar uma matéria um pouquinho mais informal de vez em quando, mas não do jeito que ele faz, né? Na Record, no Balança Meus Ovos, no Balanço Geral. Ele ficou muito marcado por essa passagem dele aí pelo Balanço Geral e tudo mais. Daí vai para um canal de TV a cabo, de hard news. Lógico que não ia vingar. É a mesma coisa que você pegar um programa tipo Concertos Internacionais, que passava nos anos 90 na Globo, que falava de ópera, de música erudita, e entregar na mão do Gilberto Barros para ele apresentar. A música erudita, Brasil! Eu já, na época que rolou essa transferência dele da Record pra CNN, eu já achei muito esquisito. E eu lembro que a gente falou dele na CNN por causa da Gabriela Parrola, da Gabriela Pingola, da Gabriela Pirelli. Pra ajudar mais ainda, teve isso, essa treta, esse princípio de treta entre ele e a Gabriel. E o marido dela, né? Também. Então, eu nem lembro mais como é que era a treta, até vou ouvir uma opinião depois pra relembrar. Isso era na época que Tron tava ainda com nós ainda. Eu ainda não tinha sido integrado ao elenco regular da série. Isso. O cara cria uma identidade e vai pra uma merda de uma emissora que tá começando ainda, né? Porque a CNN tava recém, né, entrando no ar aqui, né, no Brasil, né, com a emissora própria dela aqui. E aí já vai pra lá do jeito que ele é, com a emissora que tá começando, que tá ajeitando as melancias ali, tá entrosando os câmeras, diretor, caralho. Era óbvio que ele ia se sentir mal lá, né? Não tinha muito como dar certo. E a gente continua no jornalismo agora falando de Paulo Henrique Amorim, ele que em 96 deixou a Globo e foi para Bandeirantes, onde foi para apresentar o Jornal da Band, que inclusive começaria às 8 da noite, mesmo horário na época do Jornal Nacional. Ele até dizia nas chamadas, faça como eu, troque de canal, pedindo que os espectadores, assim como ele, trocassem a Globo pela Band. Aí, em agosto de 98, Paulo Henrique Amorim acusou o então candidato à presidência Lula de comprar um apartamento e um carro por meio ilegal no meio da campanha presidencial. Está no ar o Jornal da Band, com Paulo Henrique Amorim. Boa noite, tudo bem? Nós vamos continuar com informações sobre as denúncias que envolvem o candidato do PT à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva. Documentos revelam que o advogado dele, Roberto Teixeira, manipulava empresas e moradores para tirar proveito de uma área em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Ela seria desapropriada para construir um viaduto, mas não foi, por causa de um decreto da prefeitura. No local, foram construídos prédios numa operação inspirada por Teixeira. O deputado Campos Machado, do PTB de São Paulo, pede ao Ministério Público para quebrar o sigilo bancário de Roberto Teixeira. No pedido, o deputado estranha as coincidências na intermediação de Roberto Teixeira, a quem chama de figura sinistra. Pede também a apuração do depósito do cheque de R$10 mil na conta de Lula. O deputado afirma que por trás das transações pode haver sonegação fiscal e estelionato com a utilização de laranjas. Entre outras medidas, Machado pede a quebra de sigilo bancário de Roberto Teixeira. Um promotor de São Bernardo começa a investigar o caso segunda-feira. Luiz Inácio Lula da Silva não quer mais falar sobre o assunto. Ao chegar a Recife hoje para fazer campanha, o candidato do PT disse que quem cuida do assunto agora é o departamento jurídico do partido. Só que as investigações comprovaram a legalidade das transações e Lula entrou com um processo contra o apresentador e contra a Bandeirantes,
conseguindo um direito de resposta. Vocês conseguem imaginar o Paulo Henrique Amorim falando contra o Lula? Não. Não, realmente eu não consigo imaginar o Paulo Henrique Amorim falando o que quer que seja contra o Luiz Inácio, porque realmente é um troço utópico, vamos dizer assim. E o nosso querido Olá, tudo bem? Resolveu deixar a Globo Orchestra pra ir pra Bandeirantes e ainda meteu essa, né, do troque de canal. Puta que pariu. E só pra completar aqui, ele saiu do canal porque brigou com a direção, né? Em 13 de janeiro de 99, ele deixou de comparecer à emissora, sendo substituindo na apresentação do jornal. Segundo a imprensa na época, o não comparecimento foi por causa de um protesto dele contra uma decisão da Band de implantar uma unidade produtora de jornalismo, que era planejada para gerar reportagens para os noticiários da casa. Na cabeça do Paulo Henrique Amorim, essa padronização ia tirar toda a autonomia e a diferença do Jornal da Band. Aí, quando a emissora decidiu demiti-lo por abandono de serviço, ele passou a acusar a Bandeirantes, aí, por meio da imprensa, por vários crimes, os quais renderam-lhe 5 processos. Paulo Henrique Amorim também processou o canal por multa contratual, tendo ganho em primeira instância. Fui descobrir muito tempo depois que ele foi da Band, né? Eu sabia que ele era da Globo, porque a mãe lembrava dele. A mãe nunca foi muito dele, porque a mãe sabia que ele era petista, né? Eu lembro dele na Record, obviamente, que foi onde ele trabalhou por último, né? E lembrava dele na Globo, mas essa passagem pela Bandeirantes eu não tinha conhecimentos. Eu também acho ele bobão, então eu também quero que ele tome no cuzão. Na verdade, ele tomou já no cuzão, né, em 2019, mas enfim. É uma tomagem póstuma, né? É. A alma dele vai tomar no rabo agora. Eu acho que uma coisa que me deixava puto em relação a ele é que ele tinha um quadro na época lá do Domingo Espetacular, que era negócio de animais curiosos, alguma coisa assim. Então os caras colocaram ele, que é o cara mais sem graça do mundo, pra ficar fazendo piadinha e falando coisa bonitinha e engraçadinha, com um bando de animal idiota, que eu já odeio animais também. E o pior é que isso meio que plantou a semente da desgraça, porque depois eles continuaram com esse quadro e eles colocaram um outro imbecil pra imitar o jeito de falar que ele fazia. Então, pelo amor de Deus, o cara morreu, mas a desgraça continuou. Não era esse quadro que ficava abrindo várias abas, assim... Vamos falar sobre o meio de vida do urso panda. Mas daqui a pouco, porque antes a gente vai falar como o cachorro enterra sua merda. Mas daqui a pouco, porque antes a gente vai falar como a aranha se acasala. Não era esse quadro? Olha, eu não sei, mas isso me deu uma ideia pra fazer um sketch. O jornal mais agoniante do mundo, porque o cara fala as matérias e não põe no ar as matérias, vai fazendo as chamadas e não coloca no ar. É o jornal agoniante. Então vamos chamar aqui o Joãozinho 40, lembra disso, Robson? Sim, essa é pré-histórica das gravações na fitinha. Mas isso parece uma ideia que uma vez eu tive de fazer um programa de crente e tá pedindo dinheiro pra continuar no ar. Só que daí um cara começa a investigar e ele consegue a fita do primeiro programa. E daí já no primeiro programa ele tá pedindo dinheiro pro programa continuar. Então ele fala assim, porra, mas que caralho, se o programa se resume só a pedir dinheiro pro programa continuar, então por que alguém daria dinheiro se não tem atração nenhuma desde o primeiro episódio? Por que o pessoal vai assistir o programa se o programa é só pra pedir dinheiro? Pois é, não copiem a minha ideia. Sabe como é que devia ser o tema de abertura desse programa, Robson? Uma versão rock instrumental do Eu Vou Seguindo a Jesus. Puta que... Apesar de que quando o R.R. Soares estreou o Show da Fé na Bandeirantes, a música de abertura já era uma versão da original, que a original era só aquele corinho, eu tô seguindo a Jesus Cristo. Aí a versão que tinha no Show da Fé era uma meio country, assim, né? Começava com... Raul Seixas, né? É, tipo, parecia o início de Cowboy Fora da Lei do Raul Seixas, isso aí. Não, mas legal é a música totalmente off-topic aqui. A música meio flamenca que ele gravou, que é a coisa mais débil mental que eu já vi. De quem? Do R.R.?
assim, eu não vou fazer a menor ideia de como que é a música, mas a letra é idiota e ele fica tentando forçar, tipo, uau, olha só como eu estou emocionado e cantando fortemente e tal, porque ele não consegue fazer mais que isso, né? É tipo quando ele vai expulsar o demônio, né? Ele chega e fala assim, eu ordeno que você saia deste corpo, capeta. Porra, se eu fosse um demônio, eu ia rir da cara dele. Esse também é off-topic. Vocês falaram de uma música flamenca, gospel, me fez lembrar de uma chamada Pisa, Pisa no Inimigo. Um grupo chamado Voices, que são 5 mulheres assim que fazem o grupo. E a gente segue agora citando a Adriane Galisteu, ela que em 2004 saiu da Record, onde apresentava o programa E-Show, fazia 4 anos, e foi pro SBT. Lá participou de vários projetos, e nenhum deles vingou. E segundo Jorge Cajuru, sempre, né, com a sua agência de checagem de notícias Tirei do Cu, ela não teve vida longa no SBT porque não teria aceitado dormir com o Silvio Santos, mesmo com os conselhos da Hebe para que ela cedesse aos carinhos do Silvio. Isso entra aquela minha teoria, que eu acho que todo mundo que trabalha no SBT deu pro Silvio Santos. Ou não, né? Quem não deu se fudeu, tipo a Adriane Galisteu. Ele morreu, né? O Cajuru é um troço bravo, né, cara? Porque, se eu não me engano, isso aí que ele disse, eu não lembro agora, tu que deve saber, Ricardo. Isso aí que ele falou, eu acho que foi numa das afiliadas do próprio SBT. Eu ouvi isso, se não me engano, numa entrevista que ele deu no Esporte Interativo, assim, muitos anos depois. Tá. Ele pegou e falou isso, que era inclusive aquele programa que era apresentado por ele, a Adriane Galisteu, a Hebe e o Cacá Rossetti. Que mesmo sendo um programa que estava até agradando, acabou não durando muito tempo por causa dessas picuinhas, do tipo, o Silvio Santos queria comer a Adriane Galisteu, ela não queria dar pra ele, mesmo a Hebe aconselhando que ela fosse, porque ela, a Hebe, já teria ido e, segundo ela, valeria a pena, não só pelo momento em si, mas também pelos benefícios que a Adriane Galisteu poderia tirar depois. É que a Adriane Galisteu não deu pro Silvio Santos porque ela poderia machucar a próstata, né? Segundo o Alborguete, ela tinha próstata. Caralho, eu tentei me segurar pra que o programa não ficasse tão bagaceiro, mas tá foda. O que eu vou dizer, cara? Olha, o Silvio, eu não duvido mesmo que ele tenha comido a Hebe lá nos anos 50, 60, lá. Eu acho que a única pessoa que ele não comeu foi a mulher dele. Não, brincadeira. Não, senão a filha dele não teria a cara dele, né? Mas, enfim. Mas, como eu tava dizendo, eu acho que essa história do Caju, obviamente, não procede por causa da idade do Silvio, né? Sei lá também, vai saber. Mas é que assim, a Adriane Galisteu, se tu for ver, ela não durou muito tempo em emissoras, né? Ela foi pingando, né? Ela ficava 1, 2 anos numa, daí ela ficava 2, 3 em outra, ela ficava em outra, às vezes no mesmo ano ela passava por 2, 3, e assim ela ia, né? Na verdade, as duas emissoras que ela ficou relativamente bem foi na Rede TV, que ela foi a primeira apresentadora do Super Pop antes da Luciana Gimenez, deixou o programa justamente pra ir pra Record, e na própria Record, que ela ficou 4 anos lá apresentando o E-Show. Ela foi pro SBT, né, justamente nessa hora aí, e ela se fudeu lá, não gostou muito. E ela voltou pra Record depois, né, ou foi pra Band? Daí ela pulou de galho em galho, nem faço ideia. Como eu disse, né, ela ficou pererecando, né, nas emissoras, né, ia de uma, sai da outra. Pererecando, que termo lindo. Em especial pra ela, inclusive. Depois ficou focalizando, pererecando as pererecas mais saltitantes. Nossa, que... Mas é isso aí. Então a nossa querida viuvinha da Tamborel já encheu o saco. Eu nem sei onde é que ela anda hoje. Já tá na fazenda, né? Não, quem tá na fazenda é o Haddad. Também, verdade. Que bosta. Eu nunca achei ela boa como apresentadora, porque... olha esse adjetivo aí, hein? Eu achava boa só com outras coisas. Não, sei lá, tipo, parecia que ela não tinha carisma, ou então que ela só fazia o básico, que ela nunca
passava daquilo e tal, era tipo, precisa apresentar alguma merda aí, põe ela e foda-se, entendeu? Só que, é que nem eu falei, o Mion, quando ele foi pra Fazenda, ele meio que reformulou a identidade do negócio. Então, quando ela foi substituir ele, obviamente ela não tem o nível dele, né? Mas a direção meio que forçou pra ela querer meio que seguir a mesma linha e tal. Então, eu acho que, apesar de não ser lá grande coisa, é a melhor fase que ela já conseguiu chegar na carreira dela. Então ela que aproveite, porque eu acho que depois dessa não vai ter outra não. E por falar em gente que passou pela apresentação da Fazenda e que padece de falta de carisma, vamos citar aqui o Roberto Justus, outro que sentou no prego ao trocar a Record pelo SBT. Ele, depois do sucesso que fez em Um Aprendiz, né, apresentou 6 temporadas aí de 2004 a 2009, foi lá pro canal do Silvio Santos, onde apresentou o 1 contra 100 e o Topa ou Não Topa. Ali ficou claro que ele tem o carisma de um absorvente usado, e 2 anos depois, Roberto Justus voltou para a Record, mas não se tocou que a apresentação de programas definitivamente não é o seu forte. Eu lembro muito bem dessa passagem dele pelo SBT, não pelo 1 contra 100, mas sim pelo Topa ou Não Topa, que é um programa que eu sempre adorei, sempre gostei desde pequeno. E eu assistia porque eu gostava do formato do programa. Dele, né, sem sal total, como disse o Ricardo, tem o carisma do absorvente usado. E principalmente nos primeiros programas, que inclusive tem o primeiríssimo programa de estreia dele de apresentador do Topa ou Não Topa, tem no YouTube, se vocês quiserem dar uma olhadinha, só pra vocês verem a dureza que é ele apresentando o programa, né? Parecia que ele tava preocupado em olhar pros teleprompter o tempo todo pra saber o que precisava fazer. Só mais pro final da passagem dele pelo SBT que ele acabou pegando o jeito de apresentar o programa, mas aí já era tarde, né? O SBT tava quebrado ali com a questão do Pan-Americano, e também ele tava insatisfeito por conta das constantes mudanças de horário do programa, porque se eu não me engano começava... O primeiro horário dessa passagem dele com esse programa foi nas quartas-feiras, às 10h30, 11 horas por ali. Daí depois passou pra quinta-feira, às 8h30, e aí depois foi pra segunda-feira, às 11 da noite. E aí foi onde ele terminou. Toda hora tava... E só em 2011, né, que foi esse último ano dele ali, trocou 3 vezes de horário. Porque começou o ano ainda com a quarta-feira, daí no começo de 2011 passou pra quinta, e depois mais pra perto do começo do segundo semestre passou pra segunda-feira. Então o cara já tava puto da cara. E ele, como eu te disse, né, não é grande coisa, e teve muito longe do auge dele no Aprendiz. Tanto é que depois ele volta pra Record pra fazer aquele Roberto Justus, mas depois também passou pela Fazenda e também fez uma temporada do Aprendiz também, que não foi lá essas coisas também. Você falou o negócio de ler o teleprompter, não sei o que, eu fiquei imaginando ele assim, muito bem, agora vamos conhecer os nossos participantes. Falar com o participante e olhar para a câmera 2. Sei, fui eu lendo a pauta um dia, mas também vocês não sinalizaram direito, né? Mas assim... Um off-topic total aqui, você falou um negócio do Topa ou Não Topa, né, quando começou com o Silvio Santos apresentando. Quando eu gravei o primeiríssimo episódio do M16, que foi em 2007, que era um episódio que tinha o personagem MacGyver, e o filho dele achava que ele era um assassino chamado Zorba, tem uma hora que o telefone dele começa a tocar, e aí ele atende igual o Silvio Santos atendia, ele fala, olá! Isso era uma referência que eu tinha feito, porque eu também gostava do programa. Mas falando do Roberto Justus em si, ele acho que é o pior apresentador do Brasil, indiscutivelmente. Eu vou falar um negócio polêmico aqui, mas eu acho que até o Marquito apresenta melhor do que ele. É aquilo que eu sempre falo, ele é um cara que ele teve o mérito dele de enriquecer, só que ele não se contentou em ser simplesmente rico. Então ele tem que ficar fazendo outros projetos para alimentar o ego dele. Ele quer ser apresentador, ele quer ser músico, não sei o quê. E ele falha nas duas coisas. É que nem, sei lá, eu posso falar que ele é o pior apresentador do Brasil, porque se eu for fazer um bolo, ele vai ficar com gosto de merda. Então, da mesma forma que eu sou o pior confeiteiro do Brasil, eu posso falar isso dele também, porque eu não vou querer substituir a Beca Milano.
Inclusive a Beca Milano, só porque é mulher do Pelégio, né? Ela tá fazendo os negócios da telecena. E vou te contar. Hã? Do Pelégio, não é do Pelé, não, é do Pelégio. Sim, mas eu falei Pelégio. Não, mas o Robson entendeu errado. Pelé. Ah, tá. Como ela é mulher do Pelégio, ela acaba tendo que fazer aqueles negócios da telecena e ela, sei lá, me passa a impressão de que ela não queria estar ali. Eu percebi isso também, mas assim, quem é Pelégio pra começar? É um diretor artístico do SBT, não é isso? Diretor do SBT, e ele merece estar casado com a Beca Milano porque ele já contribuiu com sua cota pra humanidade ao criar o personagem Amarelinho. Ah, é o Amarelinho. Ser um dos criadores, na verdade. Sim, ele que criou. Ele e os outros. E agora a gente fala dele. Gugu! Depois de uma vida trabalhando no SBT, ele foi pra Record em 2009 e já começou fazendo cagada. Ao receber o Blumen Group em sua estreia, a força do hábito fez chamar o seu programa na Record de Domingo Legal. É o Blumen! Exclusividade! Domingo Legal, só no Domingo Legal, no próximo programa do Gugu você vê o Blumen. Olha! Aos trancos e barrancos, ele manteve o programa por 4 anos, acumulando audiências insatisfatórias com alterações no horário. Em 2013, foi ao ar o último programa do Gugu aos domingos. Depois disso, o apresentador ainda se manteve vinculado à Record, apresentando outros programas, mas sempre atrelado à GGP Produções, que é a sua produtora. E assim foi até o apresentador acertar a quina e iniciar um período sabático que dura até hoje. É isso que eu ia falar, já pra tirar do caminho, né? Pra vocês fazerem todas as piadas possíveis sobre a morte do Gugu, pra ele ter batido a cabeça, né? E façam agora. Mas onde é que ele tá, Ricardo? Ele tá sumido, né? Sei lá, o cara tá na geladeira, não sei. Botou gelo no galo dele. Eu queria acertar aqui naquele, mas não aquele acertou, né? Inclusive eu lembro dessa época que ele sai do SBT, né? O Silvio ficou puto da cara, né? Porque o Silvio começou a chamar ele de traidor nos programas e até claro, né? Daquele jeito dele, do Silvio, né? Ele meio que proibia as pessoas de falar o nome do Gugu, né? Diz, não me fala dele, que ele é traidor, que não sei o que, me trocou SBT, e aí eu tive a infelicidade de, inclusive, ver alguns programas do Gugu na Record e que merda, né? O cara realmente não tinha nada a ver com a Record e ainda assim ficou lá 10 anos até ele realmente tirar esse período sabático. Mas sabe o que eu acho legal? É que assim, um monte de gente que cagava e andava pro Gugu foi assistir aquele programa de estreia dele por causa da porra do Blumen Group. E foi justamente ali que ele foi fazer essa cagada de chamar o programa de Domingo Legal. O Gugu, quando ele teve o programa dele na Record, era um negócio meio parecido quando o Gilberto Barros mudava de emissora. Ou seja, mudava de emissora e mudava de programa, mas o conteúdo continuava a mesma bosta. Porque o programa que ele apresentava lá era literalmente o Domingo Legal, só que passando na Record. Como se a partir daquele momento tivessem duas versões do Domingo Legal, né? Uma que era do próprio SBT com o Celso Portiolli e a outra a versão que ele estava apresentando. Não sei se de repente foi essa falta de novidade ou se o público começou a ficar de saco cheio do formato e da mesma bosta de sempre, mas o negócio não foi muito bom pro Gugu. Inclusive, eu lembro que quando ele dava entrevistas, ele sempre falava que ele tentava negociar porque ele queria ter um programa de entrevistas. Só que o pessoal meio que falava, você vai ter. E ficava enrolando até que não deu. Esperaram ele morrer pra se arrepender do programa de entrevista que não deram pra ele. O que eu me lembro dessa fase do Gugu na Record aí é daquela porra que ele fez num quadro lá de reconstrução de casa, que ele descobriu que um dos pedreiros da equipe não via a mãe há 25, 30 anos. Aí encontrou a mãe do cara, em vez de simplesmente botar ela na frente dele pra dizer, encontramos a sua mãe, não. Teve que fazer todo um teatrinho, disfarçar a véia de vendedora de picolé pra parecer empurrando o carrinho na hora que todo mundo tava lá, na hora do almoço, pra daí sim
revelar pra ele que ela tava lá, que tinha sido encontrada. Uma das únicas coisas que eu lembro do Gugu na Record é aquela coisa que eu já falei pra vocês, né? Que ele foi refazer uma cena de uma novela que tava dando na Record. A mulher tava pra terminar com o cara, né? E aí ela chegou e falou nele assim: ô fulano, eu tenho uma coisa pra te falar. E o cara tinha ganho na loteria e ia falar isso pra ela, né? O cara nem tava imaginando que ela queria terminar com ele, né? Aí ele falou: não, eu também tenho uma coisa pra te falar. E ela disse assim: não, então fala tu primeiro. Ele falou assim: nós ganhamos na loteria. E ela: ai, eu te amo. E beijou ele, né? Coisa e tal. O Gugu refez essa cena com a bailarina. Uma das bailarinas, e a bailarina tascou-lhe um beijo nele, né? Imagina o ciúme que o Salvatico ficou. E a gente fala agora de Kátia Fonseca, ela que em 99 saiu da Gazeta e foi para Record, onde assumiu o comando do Note a Note no lugar da Ana Maria Braga, que tinha ido para Globo. Ficou no canal por cerca de um ano e foi substituída pela Claudete Troiano. A especulação é que a Kátia teve o seu tapete puxado na Record, algo que tanto ela quanto a Claudete negam. Vocês se lembram aí da passagem da Kátia Fonseca pela Record, apresentando Note a Note? É, mas nessa época que tinha o Nelson Rubens no programa, ele falou assim: ok, Kátia. É isso aí. Meu Deus do céu. O Nelson Rubens é uma das figuras mais xarope do mundo e tava lá. Sei lá, eu não acho que ela seja uma apresentadora pra apresentar o programa da Ana Maria Braga, assim, vamos dizer assim. Eu acho que a Kátia tem um outro tipo de formato que é nessa linhagem de programas femininos e coisa e tal, mas não é na linhagem da Ana Maria, como diria o finado Louro. A minha madrasta desaprovou a troca da Kátia Fonseca pela Claudete Troiano, que ela achava a Kátia muito mais simpática. Que a Claudete também, eu vou te contar, né? Ela é um belo tampão, mas pra ser titular de um programa não vai funcionar. Eu acho ela ok, mas é que tem esse revezamento bizarro, né? Que ou é a Kátia, ou é a Claudete, ou é a Ana Maria, faz isso as três pessoas. De vez em quando chamam aquela que é lá de Cascavel, lá, como é que é? A Olga Bon Giovanni. Nossa. Também, essa aí tu tirou do teu cu, hein, porque, pelo amor de Deus. Não, meu cu não dá. TV Tarobá. Também tem aquela outra lá, como é que é? A Regina Volpato. Eu prefiro ir nela do que ir na Cristina Rocha, né? Porque, te contar, né? Aquela mulher lá é retardada. Tá louco. Eu preferia também ir na Kátia do que ir na Cristina Rocha. A Kátia é uma das milfs mais, vamos dizer assim, mais inteiras da televisão hoje, que já passaram dos 50, no caso. E falamos agora de Chico Pinheiro, quando ele saiu da Band e foi para a Record em 95, com um contrato de 4 anos para ser o diretor nacional de jornalismo. A nova força do telejornalismo brasileiro, Jornal da Record. Chico Pinheiro comanda uma equipe de profissionais de alto nível, comprometidos com a informação precisa, segura e imparcial. Ao vivo, os fatos que marcam o Rio de Janeiro com Adriana de Castro. As últimas notícias de Brasília com Antônio Augusto e os comentários políticos de Marcelo Pontes. Você ligado nos acontecimentos mundiais com o editor internacional Bernardo Carvalho. E ainda as análises do especialista em economia Luiz Nassif. Jornal da Record, a nova força do telejornalismo. De segunda a sábado, 7 da noite. Boa noite. Depois de 31 dias da greve dos petroleiros, o que resta? Perderam os trabalhadores, que agora discutem anistia para os demitidos. Perdeu o PT, o Partido dos Trabalhadores, que além de não conseguir ser interlocutor político dos petroleiros junto ao governo, aprofunda sua crise interna. Perdeu a Justiça do Trabalho, que não soube agir como instância conciliadora e que não viu cumprida sua determinação, quer dizer, está desmoralizada. Perdemos todos os consumidores, sobretudo aqueles mais pobres, atingidos duramente pela falta do gás. Há quem diga por aí que o governo saiu vitorioso. Será? Seria melhor esperar para conferir. Veja agora os destaques da edição de hoje do Jornal da Record. O fim da greve dos petroleiros tranquiliza o mercado financeiro. Estado de calamidade pública em Salvador. 2 deslizamentos de terra em menos de 3 dias matam pelo menos 48 pessoas. Os médicos tentam descobrir qual é o vírus misterioso que contaminou 3 oficiais do Exército na selva da Amazônia. Um tubarão assassino espalha o medo no Festival do Mar, em Hong Kong.
Os rebeldes sérvios anunciam a libertação de 120 reféns na Guerra da Bósnia. E um garoto de apenas 8 anos é o novo gênio dos computadores. O Jornal da Record está no ar. Só que ele foi demitido 6 meses depois por causa do lance do chute na Santa. Em seu último dia no canal, ele foi convidado a se retirar com os seguranças da Record em seu encalço. Pouco tempo depois, estava ele na Rede Globo. Vocês se lembram aí da passagem do Chico Pinheiro pela Record? Eu não sabia até dessa história desse chute na Santa, agora que eu tô me inteirando disso. Mas o Chico, né... O que eu vou dizer? É um jornalista ok dentro dos que a gente tem hoje, né? Porque ele pelo menos tem um pouco de carisma, né? Um pouco, né? Porque ele sabe muito bem o que ele gosta, né? Ele tem um vídeo na Meteoro Brasil. Estão falando dele? Uhum. Esse Meteoro Brasil é um lixo aqui de Curitiba. Aliás, é uma informação que vai deixar o Vinícius muito orgulhoso. Eu sei o que é. Sabe em que cidade o Chico Pinheiro nasceu? Não. Santa Maria. Não sei como que ele é daqui, ele mas... é o pai do Vinícius. É aí que tá, na verdade ele só nasceu no Rio Grande do Sul, mas toda a família dele é de Minas Gerais. No que ele nasceu ele foi pra Minas e foi criado lá tal, tanto que ele não tem nada de sotaque assim, de gaúcho nem nada. E era isso, né, ele foi criado em Minas e o único vínculo que ele tem com o Rio Grande do Sul é o fato dele ter nascido em Santa Maria, mas no que nasceu já foi levado pra Minas. Quando eu fui pesquisar a vida dele, né, eu me falei, o que ele fez, que ele nasceu aqui, né, qual que é a moral dele ter nascido aqui? No fim, nenhuma, ele tava aqui, a mãe dele pariu ele aqui e deu, né, foi só isso, simplesmente só isso. Eu já conhecia ele da Bandeirantes, assim, e eu me lembro que quando ele foi pra Record foi justamente naquela fase que a Record começou a passar em Curitiba, em VHF, né? Quando teve o lance do chute na Santa, a Record queria que ele exibisse um pedido de desculpas do Edir Macedo, mas que só mostrasse a palavra do Edir Macedo. O Chico Pinheiro não, ele queria colocar isso aí, mas também queria botar o contraponto, né? Botar o Dom Eugênio Salles, que era o líder da Igreja Católica no Rio de Janeiro, para falar sobre isso também. E a Record não queria isso, o Edir Macedo não queria dar voz para o pessoal da Igreja Católica, que na verdade ele agisse até como, o Chico Pinheiro agisse até como um, digamos assim, tivesse assim uma linha na apresentação do jornal de defesa da Record, que era justamente para ser um contraponto ao que a Globo e a Bandeirantes estavam fazendo na época, né, que era meter o pau nos pastores da Universal e na Record por causa desse lance. Ele foi, digamos assim, aconselhado a só colocar a palavra do Edir Macedo, mas não, ele bancou isso por teimosia dele, colocou o Edir Macedo falando, mas também colocou, né, a palavra aí do cardeal Dom Eugênio Salles. Aí no dia seguinte, no que ele chegou na Record, ele contou isso aí em podcast depois que ele chegou lá. Foi chamado para ir na sala lá do chefão do jornalismo, já tava lá o representante do RH e 2 seguranças. Na hora comunicaram a saída dele, e até para ir na mesa dele para pegar os bagulho pessoal dele, teve que ser acompanhado dos seguranças. Não saíram de perto dele até a hora dele passar da porta da Record e ir para fora. Eu achei que ele tinha saído na mão com alguém lá e precisou ser contido, não. Mas... Aí, claro, ele botou a Record no pau, daí a Record não queria pagar a multa indenizatória que foi estipulada pela justiça, e foi preciso que a Record penhorasse um helicóptero pra pagar ele. Eu não sei não se foi o Águia Dourada, que a Record teve que penhorar pra pagar aí a multa que devia pro Chico Pinheiro. Depois dessa breve contextualização aí, realmente o Chiquinho deu um preju pra Record, né, meu? Deu uma dorzinha de cabeça pros homens lá. O Edir Macedo sendo Edir Macedo, né? Meu amigo, minha amiga, vamos acreditar em nós mesmos e vamos deixar que os outros se fodam. O que o Edir queria? Ele queria usar o jornalismo da emissora pra fazer uma advocacia, vamos dizer assim, pra eles mesmos, e ferir o código de ética do jornalismo, né, que é apresentar os dois lados da situação, e né. E ele foi ético, né, o Chico Pinheiro, no fim, a Record chutou ele por ele ser ético e ainda não quis pagar multa. A Record chutou a Santa e depois chutou o Chico Pinheiro. Que beleza. Que beleza, Record. E a gente encerra o Meio de Front TV falando sobre o Faustão. Ele que trocou a Globo pela Bandeirantes depois de mais de 3 décadas. E para surpresa total de 0 integrantes do PSQ,
O programa dele na Band foi um belíssimo flop, alavancado ainda pela tentativa descabida de colocar o Faustão para apresentar um programa diário. Eu vou copiar uma coisa que o Ricardo falou, que acho que vale pro Faustão também. Pare enquanto há tempo. Agora ele parou, né? Acho que agora ele vai sossegar a pançona dele, porque que realmente eu acho que ele cansou também, porque ele viu e disse assim, porra, bicho, a gente tinha que botar o Alex aqui agora pra fazer, porra, bicho, Chegou não tem problema. a um momento do nosso Faustão brilhar. O Alex faz o tão. Ele deve ter pensado assim, porra, bicho, se nem eu voltando pra Bandeirante, né, que eu fiz ali o meu... Enfim, comecei a carreira nacionalmente ali na Bandeirantes. Nem lá eu dei certo, né? Depois de tantos anos de consagração na Globo. Então não vai ser em outro lugar que eu vou dar certo também. Então vou parar um pouco. E ele deve ter pensado também assim, porra, bicho, se no domingo, que era o horário nobre do domingo, ele ali, né? Se nem eu diariamente consegui emplacar, mesmo reduzindo o tempo do programa e botando uns quadros a cada dia, né? Que na teoria poderia até, quem sabe, funcionar. Se nem assim deu certo, então não adianta. O programa do Faustão mudou mais de formato do que uma opinião. Exatamente. Cada dia era uma coisa, né? E nem assim funcionou, então tem um jeito é dar uma quietada. O que a gente tinha para falar sobre a passagem do Faustão pela Bandeirante já foi falado já em Uma Opinião, em outros quadros aqui do PSQ, né? Já estava previsto que não ia rolar, que não ia dar certo. Eu não sei se ainda existia alguém que estava com expectativa de que fosse uma reedição do Perdidos à Noite, algo que a gente falou desde o começo que não ia rolar, né? Porque não ia ser do mesmo estilo. Ia ser, na verdade, um Domingão do Faustão, só que diário dentro da Bandeirantes. O formato já estava bem cansado, o pessoal não estava mais aguentando, né, o Faustão fazendo aquele tipo de programa, e o fato de ser diário só piorou as coisas. E convenhamos, né, as figuras que estavam em volta ali não ajudaram muito ele também, né, que é a nossa gloriosa Annie Lotterman, que estava para ir para um jornal, não sei aonde, né, que tu falou, né, Ricardo, o que ela ia fazer? Parece que ela ia ser colocada num jornal lá da Globo, ou da Globo News, sei lá, e acabou recusando para ir junto com o Faustão para Bandeirantes. E o filho dele, que nunca fez nada na televisão, né, tá começando ali, então, somando todos esses fatores aí, era meio óbvio que não ia funcionar. No episódio de hoje... Show do Malandro, um programa do Gugu. Adriane Galisteu apresenta Charme no SBT. Agora eu tô aqui na Band. O Dentista Mascarado. José Luiz da Atena, aqui da Record. Apresentadores que tomaram no c... ao trocar de canal. Muito bem, esse foi o Made from TV, o episódio 8 da terceira temporada, onde falamos aí de apresentadores que se deram mal ao trocar uma emissora por outra. Comigo estiveram Robson Grossman e Vinícius Lorenzi. Robson e Vinícius, deem a consideração final de vocês para os nossos ouvintes. Como sempre, eu gostei de participar e eu mal posso esperar para o próximo tema do Made from TV, porque a gente não definiu ainda, então eu estou curioso para saber o que nós vamos falar da próxima vez. Eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite de vocês, já que agora eu tô quase virando um integrante fixo, porque o nosso querido não vai gravar mais não, né, filho? Não tô com mais tempo não, tem que cuidar da fazenda, filho. Gabriel, então, mas enquanto ele não volta, né, enquanto ele não se arrepende da merda que ele tá fazendo e nos abandonar, gostaria de agradecer aí mais uma vez ao convite de vocês e esperamos aí que a gente também se divirta muito no próximo tema e que espero que
que, claro, né, os nossos ouvintes tenham gostado aí das nossas opiniões aí sobre os nossos queridos que se ferraram, que tomaram no rabo ao trocar de canal. E quem sabe, né, como eu sempre digo, quem sabe uma parte 2 com a recomendação dos nossos ouvintes. Eu lembrei de uma coisa agora, só gostaria de fazer um pedido aqui, que assim, o nosso canal falta 10 ou 9 inscritos, se eu não me engano, para completar 3.000 inscritos. E então, por favor, deem essa força pra gente, nem que vocês tenham que usar perfis fakes aí, sei lá, só pra gente dizer que a gente chegou em 3.000 inscritos. E isso, inclusive, me faz lembrar que, se eu não me engano, uma vez a gente fez uma live no canal do DalTube lá e a gente falou que se o nosso canal PSQ chegasse em 3.000 inscritos, a gente ia fazer uma outra live. Então, eu não sei se isso vai acontecer ou se a gente vai dar o cano em todo mundo, mas beleza. Eu não posso encerrar o programa sem pedir que vocês acessem aí o nosso canal no YouTube, o youtube.com/Producões Sem Qualidade. Curta, comente, se inscreva, compartilhe. Se quiser, pode entrar em contato com a gente no e-mail prodesquale@gmail.com. Acessar o nosso Instagram, que tá meio parado, mas a gente vai voltar a mexer nele, o instagram.com/prodesquale, além das nossas páginas, dos nossos programas que também são vinculados no Spotify, spotify.com/umaopinião, /mídia redonda e /MadeFromTV. Tanto Uma Opinião quanto Mídia Redonda quanto o MFTV você pode encontrar no Spotify também. Chama atenção para o nosso grupo aberto do WhatsApp, você pode entrar lá para ter mais acesso às besteiras que a gente fala. Todos os links, tanto no YouTube quanto no Instagram, quanto no Spotify, quanto do grupo no WhatsApp, podem ser encontrados no nosso agregador de links, no nosso Linktree, linktr.ee/Prodesquale. Aí lá você pode encontrar aí todas as redes e também todos os materiais do nosso PSQ. Eu me despeço aí de todos vocês que ficaram ligados aqui com a gente, mais uma vez agradecendo pela audiência a todos que estiveram aqui acompanhando mais um episódio do Made From TV. Um grande abraço e até a próxima. Rede Tupi. Podcast Made From TV.